Vamos começar agora que estás aí de anfitrião, né? Pois é, É, mudou aqui, mas então, na verdade, Rogério, quero começar aí te apresentar, né? Então, aqui a gente está falando hoje com o Dr. Rogério Alves Ribeiro, anestesiologista e gestor em saúde, né? Foi por alguns anos diretor de qualidade da Site. E sobre a Site, Rogério, queria até que tu falasse um pouco que a Site é uma empresa de anestesiologia muito, né, que trabalha muito com qualidade, assim, bem diferenciada, né? E queria que tu falasse um pouco assim sobre a empresa antes de a gente entrar, sobre você também, antes de a gente entrar no assunto aqui. perfeito. Bom, boa noite a todos. Um prazer estar aqui, Ana Júlia. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança, né, de falar de um assunto extremamente importante e inovador, e necessário. Bom, a Site é uma empresa que já existe há algumas décadas. Ela, se não me falha a memória, surgiu em novembro de 84. Alguns Uhum, colegas anestesistas, convidados por um hospital aqui de Brasília, mais precisamente em Taguatinga, então daí vem o nome, né? Sociedade de Anestesiologia de aham, Taguatinga, por isso que ela fica em Brasília, mas começou em Taguatinga, por isso do nome, e começaram a prestar serviços de anestesia nesse hospital lá em Taguatinga, no Hospital Anchieta. Depois de alguns anos, ela também começou num outro hospital aqui em Brasília, já esse na cidade de Brasília mesmo, na Asa Sul, então, nós vemos aí há 37, 38 anos quase, fazendo um serviço. Claro que muita história já passou nessas quase 4 décadas, né? uhum, E realmente nós começamos como um grupo de anestesistas, ponto, acabou. Eu uhum, entrei na empresa em 2011, finalzinho de 2011, começo de 12. Em 2015, eu fui convidado a fazer parte da diretoria de qualidade. Então, nessa história aí de mais de 20 anos, a empresa já tinha mudado muito, já tinha pensado nos seus valores, na sua missão, já tinha se tornado uma empresa, não era mais um grupo de anestesia, já entendendo que a qualidade era necessária, porque os hospitais já estavam buscando acreditação. Então, isso nos exigiu, nos cobrou, o próprio mercado vinha mostrando isso, a importância da gente se especializar e não ser mais aquele grupo de pessoas que chegam na sala de cirurgia, chegam no centro cirúrgico e faz sua anestesia, termina, entrega sua ficha, fatura no final do mês e está tudo certo. Nós enxergamos a necessidade de já ter indicadores, de ter projetos de melhoria, planos de ação, fazer planejamento estratégico, nos tornamos uma empresa. Então, quando eu cheguei em 2012, ela já estava bem melhor estruturada, tem uma história, como que eu vou dizer, triste no sentido de empresa, né, administrativa, mas uma história boa, uma história positiva, que mostra o quanto nós crescemos. Nós não vamos ter tempo para contar essa biografia da empresa aqui, mas é muito interessante. Desde 2015, eu na diretoria de qualidade fiquei até 2020, a gente fez muita coisa. Os hospitais melhoraram também seus níveis de certificação. Os dois que nós atuamos hoje têm nível de excelência, um está buscando certificação internacional. Nós conseguimos também a nossa certificação do serviço de anestesia. uhum, Então, realmente, a empresa ela mudou bastante. Eu digo que hoje nós não somos um grupo de anestesia, nós somos um serviço de anestesia. Nós uhum, prestamos um serviço para os hospitais. Então, isso é fundamental, é bem, bem interessante. A gente faz benchmarking com outras equipes, na própria Sociedade Brasileira de Anestesiologia, conhecendo algumas pessoas. Eles falam, poxa, vocês têm um diferencial bem, bem, bem legal, bem, bem bacana. Isso é muito bom. uhum. Eu posso dizer, né, como eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês, né, posso dizer mesmo que vocês são diferenciados, estão sempre querendo algo a mais, né? Então, Rogério, assim, e hoje, né, o tema que a gente vai falar sobre valor em saúde, então, né, que é o tema, na verdade, da a empresa, né, a Bivelio, ela trata só de valor em saúde, né, um tema, assim, que está sendo muito comentado. Então, até para quem não conhece, né, vou falar
um pouquinho, né, essa questão de valor em saúde, né, uma metodologia desenvolvida pelos professores da Harvard Business School, para a gente melhorar cada vez mais resultados clínicos e reduzir custos em saúde, né? Então, essa, né, assim, em resumo, mais ou menos o que a gente pretende, né, quando começam os hospitais a aplicarem esse modelo, essas metodologias. E uma coisa interessante, Rogério, que eu acho importante até para a gente introduzir a conversa aqui, é o seguinte: quando o Michael Porter ele começou a estudar mais a saúde, né, porque ele é um estrategista lá de Harvard, não, não, começou a mergulhar na saúde, ele viu, né, um monte de problemas que a gente tinha. E uma coisa que chamou a atenção dele nos Estados Unidos, e que a gente sabe que isso acontece também na nossa realidade, é a variabilidade dos serviços, né? Então, assim, eles fizeram uma pesquisa enorme em todos, né, em vários estados dos Estados Unidos, e instituições diferentes têm resultados diferentes. Assim, isso não tem relação nenhuma com custo, ou seja, uma instituição mais cara não quer dizer que ela oferece melhor qualidade. Entendeu? Então, hoje, a situação que a gente tem de saúde, isso não acontece só nos Estados Unidos, né? Isso acontece no Brasil e acontece no mundo afora. Essa falta de gestão de valor mesmo, né, das instituições. Então, agora vamos linkar esse tema, né? Só introduzir, então, esse tema na anestesiologia, Rogério. Como é que a gente pode pensar assim, como que o anestesiologista, porque eu penso assim, a gente sempre pensa nas especialidades, né? Então, por isso que até a gente, né, quis fazer essa live aí com a anestesiologia, para entender como que a anestesiologia pode, né, qual é o papel dela, como que ela pode, né, ter essa relação com o valor em saúde. Bom, Ana Júlia, esse tema ele chama muita atenção. Isso foi brilhante, você já tocou no cerne da questão, que é a variabilidade. O ano passado, durante um dos congressos da especialidade, um congresso virtual, já que não teve o congresso brasileiro, a gente estava exatamente numa mesa redonda discutindo diminuição da variabilidade dentro da anestesiologia. Uhum. E aí, a título, para tornar a discussão mais fácil de acompanhar e citando exemplos mais prática, eu coloquei a seguinte situação. A gente vê, por exemplo, numa situação, o paciente vai fazer uma prótese de joelho. E ele vai para o hospital A fazer uma prótese com a equipe de referência do hospital, com a equipe de referência de anestesia daquele hospital, e aí o colega usa uma técnica, por exemplo, uma hack mais morfina, e pronto, acabou, e o paciente no pós-operatório, depois que passa o efeito, ele sente dor, dificulta a fisioterapia, dificulta a mobilidade, ele volta na sua consulta de retorno com o joelho totalmente endurecido, difícil mexer, tem que voltar para outras internações. E um paciente em condições clínicas semelhantes, ou seja, ele não tem grandes complexidades de diferente do paciente A. Ele vem fazer a mesma cirurgia com a mesma equipe, mas com outro cirurgião. Ele é submetido à anestesia pela mesma equipe, mas com outro anestesista. E esse outro faz a mesma hack, mas no final passa um catéter femoral. Esse paciente vai para a enfermaria sem dor. A equipe de anestesia passa continuamente no seu pós-operatório. A fisioterapia consegue manusear adequadamente esse paciente. Ele tem alta para casa sem dor. E no retorno, dali uma semana, um mês, ele consegue movimentar e andar normalmente. Poxa, por que pacientes semelhantes, com as mesmas condições clínicas, submetidos ao mesmo procedimento, com as mesmas equipes de referência daquele mesmo hospital, têm tratamentos tão distintos e têm desfechos tão divergentes? Então, você tocou no ponto da variabilidade. E é exatamente aí que nós devemos atuar. Eu já citei, claro, o exemplo da anestesiologia. Por que isso pode acontecer? Primeiro, por favor, me interrompa. Se deixar, eu vou falando, vou falando, vai ficar uma coisa. Não, fala. Tá? Mas é o seguinte, a anestesiologia, quando nós surgimos enquanto especialidade, lá em 1846, claro, focava-se única e exclusivamente no período intraoperatório. Ao longo dos anos, das décadas, isso foi mudando. Nós passamos a atuar na recuperação pós-anestésica, depois em toda a permanência do paciente na sua internação.
avaliação pré-anestésica, e hoje nós falamos em desfechos, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Nós sabemos que isso pode otimizar muito. A anestesia hoje ela acaba sendo até pré-requisito para algumas outras áreas médicas. Dor, terapia intensiva, medicina aeroespacial. Então, isso já mostra o leque que a anestesiologia pode atuar hoje em dia. E quando nós pensamos exclusivamente no intraoperatório, se você tem uma equipe bem estruturada, você consegue melhorar isso, primeiro, criando instruções de trabalho, criando protocolos. Isso não é dar receita de bolo para o profissional e obrigar o que ele faça sempre daquela mesma forma, mas é direcionar o seu cuidado. Poxa, por que você não faz toda a prótese de joelho com o catéter? Se não há uma grande contraindicação de se fazer. Ah, mas vai ficar um pouquinho mais caro. Será que vai ficar mais caro? Nós estamos pensando nos custos diretos. Quando nós olhamos os custos indiretos, reinternações, resgates medicamentosos, maior tempo de internação, esse custo ele acaba ficando mais baixo. Né? Então, nós Você conseguimos falou participar disso. falou duas coisas bem importantes aí, Rogério. Custo é uma coisa que a gente tem que olhar no ciclo de cuidado inteiro do Exato. paciente, porque senão a gente falha, né? A gente quer cortar custo pontual, vai impactar lá no final do ciclo, né? E uma outra coisa importante também é essa questão dos protocolos clínicos, que também né, o Porter mesmo fala assim, essa questão dos protocolos que a gente não pode ser, né, assim, ficar muito engessado na questão de protocolo, né, porque senão a gente inibe inovação. A gente Exato. inibe, né, ainda mais na medicina, na área da saúde, que a gente, né, precisa ter, né, uma flexibilidade maior e tudo mais. Então, por isso que o foco maior nosso tem que ser mais no desfecho, né, pensando no desfecho, né, e não, assim, pensando no protocolo engessado, mas, claro, pensando que, pô, esse paciente, então, ele vai ter menos dor, né, vai ter um desfecho melhor se eu atuar e agir dessa maneira. Achei excelente esse teu exemplo, Rogério. Imagino que deve ter muitas coisas na prática da anestesiologia que podem ser feitas com impacto direto no resultado clínico do paciente e muitas vezes isso não é conversado, isso não é colocado em prática, né? Então, é por isso que eu acho bem importante a anestesiologia estar envolvida nisso. Bom, de maneira geral, Rogério, desculpa, como que você acha assim que as melhores práticas no dia a dia, entendeu? Assim, né, se você pudesse citar assim, vocês que já são certificados, certificação internacional, né, já passaram por vários processos, então como que essas boas práticas aí no dia a dia acabam impactando também? Bom, No paciente cirúrgico, né? entendi. Bom, acho que até antes da gente pensar nessas boas práticas, Ora, Júlia, só vou fazer um adendo, me perdoe, em relação ao Uhum, que a gente estava colocando, a gente vai dar até um link bacana em relação a isso. Porque olha só, o próprio professor Porter, ele publicou um artigo, me esqueci agora a revista, né, JAMA, se eu não me engano, em 2018, em que ele faz a seguinte colocação, e claro que ele acaba provocando, e essa é a intenção do artigo mesmo, uhum, que o anestesista, enquanto um líder do centro cirúrgico, isso nós somos os líderes natos no centro cirúrgico, uhum, estamos lá 24 horas por dia, todos os dias, então nós uhum, temos o dever de conseguir liderar essas mudanças. E mais interessante, aí ele faz a provocação para todos os médicos, de uma maneira geral, se os médicos não assumirem esse protagonismo, eles inadvertidamente eles vão enfrentar sim um controle administrativo, né, da instituição e tudo mais. Vão ficar à mercê do que tem que ser feito. E vocês não vão criar essas melhores práticas. Então, se nós, que sempre fomos vistos como uma área extremamente ligada em segurança, por que não aproveitar isso, já que a segurança não faz parte do valor? Né? Não uhum, tem desfecho bom se não tiver segurança, não tem experiência boa uhum, se não tiver segurança. Então a segurança ela está uhum, ligada em valor. uhum, Então daí vem essa questão das boas práticas, né? Do porquê uhum, fazemos e temos essas boas práticas de uma maneira geral. E aí o próprio Porter também, numa abertura da Anesthesiology, que é o maior congresso mundial de anestesia, praticamente, que é da Sociedade Americana de Anestesia, ele foi convidado uhum. para fazer a palestra de Olha, abertura. E na interessante palestra essa dele, também. né, pois é,
E foi muito legal, porque na palestra dele, ele colocou, olha, é imprescindível que a anestesiologia tem que mudar a sua forma de atuação. É aquilo que Uhum, eu falei no começo, durante a apresentação. Você não pode mais chegar uhum, e apenas fazer anestesia, né? Eu aprendi, voltando ao nosso exemplo, que próstata de joelho é hack mais morfina. Ponto. uhum, Você não pode fazer nada de diferente, você não pode atuar no pré-operatório, você não pode atuar no pós-operatório. Então aí vem como que essas boas práticas elas podem afetar o valor. Eu começo antes da cirurgia, já que o cuidado em valor ele é todo integrado. Não existe cuidado em uhum, valor segmentado, né? Eu não posso, a gente, uhum, claro, desmembra para facilitar o estudo, para facilitar o bate-papo. Mas falar de cuidado em anestesia, falar de valor anestesia, eu tenho que falar do cirurgião, eu tenho que falar da enfermagem, eu tenho que falar da fisioterapia. É um cuidado uhum, multidisciplinar, né? claro. Então começa lá, de uma maneira proativa, lá no nosso consultório, em que naquele local eu não vou apenas fazer uma consulta e vou assinalar o paciente tem hipertensão, toma tal medicamento, se tem ou não tem alergia, e pronto, acabou. Eu tenho que orientá-lo. Eu tenho que começar os Uhum, cuidados lá. O cirurgião uhum, começar o cuidado na sua consulta, na própria definição de indicação ou não de cirurgia. Qual uhum, valor eu estou entregando quando eu indico essa cirurgia para esse paciente? E ali naquele consultório, eu consigo padronizar a técnica, que é o que você citou, o exemplo do Porter, né? Para não fazer a receita de bolo, para não engessar o processo. Então, quando uhum, eu faço uma consulta personalizada, padronizada para aquele tipo de paciente, para aquele tipo de cuidado, eu já começo a implementar boas práticas ali. Outra coisa interessante de se fazer e ver se está no caminho certo é aferir no final os desfechos desse paciente. E dentro da anestesiologia, a gente pensa nos desfechos, entre aspas, negativos, né? Não uhum, complicou, não teve dor, não teve náusea, não teve cefaleia. Ou seja, claro, são desfechos importantes. Mas o uhum, desfecho positivo, o senhor ficou satisfeito com o que foi feito? O senhor percebeu que o anestesista entrou e cuidou da sua hipotermia quando o senhor estava com frio? O senhor sentiu mal durante a anestesia? Enfim, e verificar essa satisfação dele durante o atendimento e no pós-cirúrgico também é uma excelente, não vou nem dizer boa prática, eu vou criar um termo aqui, é uma excelente prática uhum, durante o cuidado e anestesia com os pacientes. uhum. Sim, ver esses dois lados, né? Vários lados, né? Exato. Né? Para compor essa equação aí de valor, né? Então, tem vários lados aí para a gente olhar, né? E então, Rogério, eu não sei se tu queria assim contar um pouquinho mais da tua prática, ou algum caso mesmo assim que você acha bem, assim, sabe, bem ilustrativo, vamos dizer, algum caso do dia a dia ou alguma questão na prática mesmo que você vem observando que está acontecendo para assim, para quem está ouvindo aí entender um pouquinho da prática disso que a gente está falando, né? Tá certo. Bom, eu vou contar um caso real, claro que eu não vou citar o nome da paciente, enfim, e depois eu vou colocar um pouquinho a nossa rotina, o nosso dia a dia, o que, que nós fazemos. Esse caso Uhum, foi interessante porque, assim, essa paciente, ela, um dia na consulta pré-anestésica para uma certa cirurgia, e eu acabo que não sei guardar segredo, eu vou acabar contando sem querer, mas enfim, me perdoem. E aí a colega que fez a consulta dela falou, olha, ela quer saber que dia que, no meu caso, eu estaria no centro cirúrgico, ela queria que eu anestesiasse se possível. E aí ela falou, olha, ele trabalha tais e tais dias nesse hospital, você encontra ele aqui sempre no plantão, tal, enfim. E aí ela organizou com a cirurgiã para que eu estivesse junto. Aí eu fui ver no dia, claro, fui até ela, a gente foi conversar o porquê disso, né? Eu falei, poxa, o que, que eu fiz que pode ter te impactado? E ela falou, olha, eu já tive 3 partos. Aí, tá vendo? Sem querer eu contei. Eu já, esse vai ser o meu terceiro parto. E o seguinte, o primeiro que eu tive, ele foi extremamente foi uma situação de urgência, eu cheguei desesperado no hospital, mas assim, eu estava no plantão e ela, segundo ela, enfim, a meu ver, eu fiz o que eu faço com todo mundo, nada demais, mas um atendimento direcionado, conversei, expliquei tudo que eu ia fazer e tudo mais. Ela teve um segundo filho em outro hospital e falou: olha, fizeram a mesma coisa que o senhor fez, uhum, porém não conversaram comigo, não me explicaram. O parto foi marcado, não foi urgência.
E assim, fizeram da mesma forma. Só que eu não Uhum. senti que eu fui cuidada. Eu senti uma coisa extremamente mecânica, técnica. Não houve... Ou seja, eu saí satisfeita, mas a minha experiência foi ruim. Eu percebi até Uhum. pela descrição dela que é alguém que deve entender um pouquinho de qualidade, porque ela conseguiu usar termos que você fala, poxa, né? E depois, Uhum. na segunda cesárea comigo, ela falou, ó, tá vendo a diferença? A gente conversou. Então, isso não retardou o atendimento. E é exatamente isso que eu falo dentro do grupo, dentro da equipe de anestesia. A gente tem que mostrar isso de diferente para o paciente. O porquê dele estar aqui? Né? O porquê que eu Imagino estou cuidando? que imagino que isso deve, para vocês, deve ter sido uma coisa assim, né? Que chama um pouquinho mais atenção, né? O paciente, né? Nomear o anestesiologista que atendeu, né? Normalmente, Isso é né? que, O paciente geralmente nem os presta pacientes, atenção. exatamente, a maioria, eu pensava que eles não lembravam do anestesista. Quando a gente começou, e aí eu já vou começar no case da própria site, a gente Uhum. começou a ferir satisfação e a gente passou a perceber que os pacientes, sim, eles lembram do anestesista. Ele pode, talvez, Sim. não saber do nome e tal, mas a gente, com os registros, eu consigo saber quem foi. Então, uma Uhum. crítica positiva ou negativa, uma satisfação, uma insatisfação, é possível saber quem foi o anestesista e fazer ou um elogio ou até um chamar, vamos bater um papo que isso aqui não foi legal. Então, o que, que Uhum. nós fazemos no serviço? Primeiro, né, a gente, já contei antes, a gente conseguiu, no final de 2018, ter um selo internacional de acreditação. Claro que isso melhorou, a Uhum. gente já fazia muita coisa sem saber que isso fazia parte da acreditação, mas Uhum. claro que ela veio nos nortear, ela veio nos ajudar, ela veio trazer metas, ela veio trazer alguns objetivos e coisas novas que nós não fazíamos. Então, isso foi importante. Nós fomos o primeiro serviço de anestesiologia fora da cidade de São Paulo a conseguir. Fomos o sexto do Uhum. país. Então, isso para nós nos Uhum. deu um orgulho imenso, porque Não, muito, pouquíssimos foi têm, né? realmente uma conquista bem interessante, né? Mas que reflete o trabalho de vocês mesmo, né? Que vocês, né, estão sempre à frente, buscando melhorar, né? Melhoria contínua, qualidade, agora já estão pensando em valor, enfim, sempre na Exatamente. frente. E aí, o que, que nós mudamos algumas coisas? A gente já faz consulta para anestésica há muitos anos, mas a gente Uhum, falou por que fazer apenas uma consulta para anestésica e não tentar direcionar essa consulta. Então, na uhum, consulta, a gente acaba, entre aspas, né, no bom sentido, intrometendo em processos hospitalares, intrometendo em condutas de outros colegas, mas uhum, por um bem maior. Então, primeira coisa, o paciente, quando ele está na consulta, além dele ser, claro, conversado, examinado, explicado, aquela coisa da consulta pré-anestésica, a uhum, gente explica para ele sobre o protocolo de TEV, coisa que às vezes o próprio cirurgião esquece de fazer. Então a gente fala, uhum, pergunte para o seu cirurgião, não se esqueça disso, pergunte para ele se o senhor se enquadra em risco de trombose, claro, em linguagem que o paciente vai entender. Né? O senhor uhum. se enquadra no risco de trombose? Se sim, o que, que nós podemos fazer durante a cirurgia, doutor? Ou seja, o paciente cria nele a expectativa e a intenção de inseri-lo no cuidado. A participação é do paciente, né? Exatamente. Quando o que a gente faz isso, ele participa do seu cuidado. Poxa, eu posso perguntar isso? Não, o senhor deve perguntar isso. E isso, Uhum, claro, que vai também para o paciente de maneira escrita. Ele recebe uma cartilha em que ele lembra dessas observações para ele perguntar na consulta pré-cirurgia, para ele perguntar durante toda a estadia dele. A gente explica a importância dele sempre pedir para que qualquer profissional do hospital que chegar em contato com o senhor peça a todo momento para ele olhar a sua pulseira. Porque você vai fazer um uhum, procedimento, um exame, uma dieta, qualquer coisa que vão fazer, um medicamento, peça para conferir o seu nome e sua data de nascimento. Isso é muito importante para a sua segurança. A gente explica para o paciente a questão não só do jejum pré-operatório, mas a importância dele abreviar o jejum. Abreviar o jejum não é o paciente comer qualquer coisa de maneira desordenada antes da cirurgia. É ele se alimentar adequadamente. Principalmente aqui uhum, em Brasília, você lembra disso? O clima aqui é muito seco. Então você vai fazer uhum, uma cirurgia e fica horas sem nem beber líquido. Gente, isso chegava a ser desumano. O paciente vinha com o uhum, lábio todo trincando. Então não pode, uhum, ele pode ingerir líquidos claros até 2 horas antes da cirurgia, sem qualquer uhum, tipo de problema. Então nós uhum, orientamos isso também para o paciente. Falamos, olha, você pode tomar algumas substâncias
indicamos para ele quais, e ele escolhe qual ele quer usar, onde ele vai comprar, enfim, sem qualquer conflito de interesse. A questão da reconciliação medicamentosa é fundamental fazer. A gente percebe que, como a gente lida muito com day clinic, né, o paciente vem e vai embora no mesmo dia. Então o cirurgião fala, não toma nada. Gente, mas e o antihipertensivo dele? Ele tem que tomar, ele vai fazer um pico hipertensivo no quarto, e se esse pico for alto, ele pode ter um AVC durante a internação e vir operar uma vesícula, por exemplo. Isso não pode, né? Então a gente orienta a importância da reconciliação medicamentosa. Doutor, e se meu remédio não estiver no hospital? O senhor traz os seus medicamentos, deixa com o seu acompanhante. O seu médico vai lhe orientar se o senhor pode tomar, que hora o senhor vai tomar. Se estiver sonolento, antecipa ou retarda um pouco, não tem problema, mas não pode ficar sem tomar a medicação. E aí, Ana Júlia, nós conseguimos também diminuir muito a variabilidade clínica. Esse exemplo que eu contei da prótese de joelho era um exemplo nosso. Isso acontecia. Eu ia fazer uma anestesia para uma prótese de joelho e fazia da maneira A. O colega vinha e fazia da maneira B. Vinha um terceiro colega e fazia da maneira C. Aí um paciente tinha dor, o outro não tinha dor, o outro tinha prurido, o outro tinha retenção urinária. Gente, peraí, parou. Não, tá errado. Vamos organizar. E na hora de criar esses protocolos, é claro, eles são abertos. Todo mundo participa e todo mundo pode dar opinião. Ou seja, um colega da anestesia fala, gente, vamos mudar isso aqui porque não tá legal. A gente senta e conversa, a gente olha. E o protocolo ele tem que ser em medicina baseada em evidência. E quando eu falo isso, eu vou fazer um parênteses. Quando a gente está discutindo isso com alguns profissionais, o que eles falam? Não, mas eu sigo evidências. Então, na cabeça do profissional, hoje isso acabou ficando um pouco banalizado. Não é qualquer artigo que eu vou colocar no protocolo. Não é qualquer discussão, não é qualquer relato de caso, não é apenas experiência de especialista. São artigos de grandes, de boas revistas. São artigos, de preferência, com alto fator de impacto. São artigos, de preferência, revisões sistemáticas, meta-análises, porque isso me dá embasamento para falar, olha, vamos usar isso, que é o que está sendo feito, que a ciência defende hoje em dia. Se aquilo, por exemplo, não tem consenso, não tem por que ele entrar em protocolo. Sim. Então, né? E aí, no que a gente consegue fazer essas instruções de trabalho, esses protocolos dessa forma, aí realmente com medicina baseada em evidências, eu consigo fazer com que a maioria das pessoas, claro, respeitando sempre a variabilidade clínica do paciente, porque essa variabilidade, ela entra na conta, claro, mas eu tenho que respeitá-la, né? Um doente mais grave, eu vou fazer alguma aferição mais invasiva dele, enfim, é outra história. Mas, de uma maneira geral, eu consigo manter uma homogeneidade na conduta. Nós passamos a fazer também aferições de desfecho, como eu falei, alguns desfechos negativos, mas a gente controla muito evento adverso. Que é coisa que impacta mais valor do que evento adverso, principalmente aqueles mais comuns que são evitáveis. Então não pode. E aqueles que, entre aspas, dá para se controlar, a gente bota como meta o limite inferior da literatura. Então, por exemplo, você fala pós-hack, literatura fica aí 0,4, 0,3, 0,25%. Nós fechamos o último ano com 0,15, 0,18, se eu não me engano. E quanto tempo depois mesmo, Rogério, após hack que vocês fazem? Ela pode começar horas depois, né? E pode começar até dias depois. Mas então, vocês monitoram quanto tempo? A gente já pega pacientes de mais risco e já fica até uma semana depois, nossa enfermeira entra em contato para poder ligar, ou as próprias equipes cirúrgicas são orientadas a não tratar, a não fazer... Traz o paciente para o hospital, não medica em casa, não pede para fazer nada. Traz porque a gente tem esse indicador para que a gente cuide desse paciente. Né? Então, às vezes, aquela... Pode falar, desculpa. Não, eu acho... Não sabe o que é que eu estou aqui pensando? Porque eu acho esse ponto, Rogério, essa questão aí que... até explicar, né, que vocês mensuram, né, essa cefaleia pós-hack, né, nos pacientes, mesmo depois que já saíram do hospital. Esse é um ponto bem interessante, porque a gente está aqui, né, a gente está falando em valor. Né? E quando a gente fala em valor, a gente fala muito de qualidade, fala de processos, né? Mas uma coisa que é muito importante, que poucos fazem, é essa mensuração de desfecho, até pela dificuldade, né? De a gente conseguir né, assim, acompanhar o paciente e tal, mas isso é um ponto assim, muito importante, né, para essa equação de valor. E eu acho bem interessante esses acompanhamentos que vocês fazem, principalmente porque ao longo do tempo vocês conseguiram também ir melhorando esses resultados, né? Exatamente, Ana Júlia. A gente tem uma série histórica. A gente
né? A gente trabalhava junto. Exato. Mas Vocês viram os indicadores. conta melhor aí para quem estiver assistindo. Isso. O que a gente faz? A gente tem, nessa diretoria de qualidade, nós temos um diretor em cada hospital e uma enfermeira da qualidade. Então, esse time, né, eu até chamo de time, porque realmente é uma coisa fantástica. Uhum. A gente entra em contato com o paciente e, assim, existe um checklist que ele vai fazer para conversar com esse paciente no pós-operatório, né? Então, por exemplo, o senhor se sentiu bem durante a anestesia, pelo menos enquanto ele consegue se lembrar, tem a memória. Uhum. Mas isso é importante, a gente acha que não, né? Mas até ele ser sedado, na hora que ele entra na sala, como ele foi abordado, como ele foi atendido, como ele foi passado para a maca, ele ficou exposto, ele não ficou exposto, ele sentiu frio. Gente, isso é fundamental, a gente não se dá conta disso. E depois, Uhum. quando acordou, quando começou a ter memória de novo, às vezes na sala ou na sala de recuperação, então sentiu dor, teve náusea, teve vômito, a gente afere isso no quarto, a gente afere isso na sala de recuperação, a gente afere isso em casa depois. E aí vem a cefaleia. Por que isso é importante? Quando a gente, como você bem colocou, muitos cirurgiões falam, não, eu não tive complicação, eu não tenho complicação. Claro que você não teve complicação. Né? O seu paciente, se ele passou mal, ele voltou no pronto-socorro, foi o emergencista que atendeu. Né? Não foi você quem atendeu, você nem soube. Uhum. Né? E Sim, claro sim. que para nós, isso é muito difícil no Brasil. Tá? A gente faz, Ana Júlia, mas realmente é muito difícil. Não é fácil. E, claro, a gente consegue fazer com 100% dos pacientes? Infelizmente, não. O Brasil ainda Uhum. precisa melhorar muito essa questão de organizar seus dados, de ter informatização. Então, às vezes, a gente vai entrar em contato com o paciente e o e-mail não bate, e o telefone não bate, é o telefone da empresa, enfim, é o telefone de um vizinho. Então, aí você perde. Mas a gente consegue, ainda assim, ter um N bastante expressivo e isso nos ajuda muito, porque quando a gente percebe que algo está mudando, a satisfação caiu, que o número de cefaleia aumentou, peraí, vamos, a gente tem tudo tabulado, que dia foi, quando esse paciente foi atendido, o que foi usado, e a gente consegue perceber falhas de processo. Por Uhum. exemplo, nós rastreamos uma vez que o índice de cefaleia aumentou, peraí, por que aumentou? A gente tem várias possibilidades, se faz um Ishikawa, né, e tal. Por exemplo, foram pessoas novatas que entraram na equipe, que saíram da residência e tal, por esse motivo, ou faltou material. Então, nós padronizamos no hospital que para todo mundo, independente de que cirurgia ele faça, que paciente seja, é agulha de fino calibre e ponta de lápis. Acabou. E aí, quando a gente foi rastrear, o que aconteceu? Não, faltou agulha ponta de lápis durante 2 semanas no hospital. Por Uhum. que faltou agulha ponta de lápis? Ah, porque esqueceram de ver no estoque central. Por que esqueceram de ver no estoque central? Ah, porque a farmacêutica saiu de licença, saiu de férias e alguém que estava contabilizando não contabilizou. Mas por que Uhum. não contabilizou? Você viu que o estoque estava acabando. Aí você vai fazendo o ciclo porquês e viu aonde que foi o problema. Né? Não é Uhum. quem foi o problema, mas onde o processo falhou. Pronto, você Uhum. explica por que o índice de cefaleia, por exemplo, aumentou. Uhum. Então, isso acho que é um Ah, é. trabalho interessante. Uhum. Não, bem interessante. Vocês reduziram por conta do calibre, não foi da agulha, tá? Inclusive, né? Pô, Essa o redução, calibre e o né? tipo. O E o calibre e o tipo. tipo. Exatamente. Uhum. Antigamente se É. usava uma agulha que era a ponta era mais cortante. Quando passou a Uhum. se usar a agulha ponta de lápis, ele caiu muito. E eu vou ser muito sincero, isso não é só a site, não somos nós. Uhum. Mas é porque a maioria dos serviços talvez não meça esse indicador. Então ele não vai nem Aham. saber se diminuiu a cefaleia ou não. Ele Uhum. pode usar Uhum. a mesma coisa que nós usamos. A Uhum. mesma agulha com a mesma ponta. Só que como ele não media antes, ele não mede Uhum. agora, ele não sabe quanto ele tinha, quanto ele tem. Às vezes, será que o Uhum. paciente que está com cefaleia é tratado por eles? Então, às vezes, organizar o processo é bom, que te facilita a ter Uhum. indicadores e conseguir organizar isso. É, mas o bom é que assim vocês não saberiam essas, né, esses pontos aí fora da curva, né? Quando acontecem, vocês já conseguem tratar, né? Ver a causa, Exato. né? E evitar, então, assim, um outro paciente, né? Eu sempre, né, penso na gestão assim, quando a gente está fazendo uma coisa, está, né, fazendo com que uma outra pessoa, né, esteja, né, livre de ter alguma, né, algum evento, alguma coisa, porque a gente conseguiu corrigir essa causa, né? Exatamente. E ali, né, nesse caso, eu acho interessante assim também da cefaleia pós-hack, né?
você falando assim, porque, claro, não é o desfecho clínico. Então, assim, a gente falando de desfecho, né, Rogério? Tanto os desfechos clínicos, quanto desfechos relacionados à qualidade de vida, quanto os desfechos relacionados à segurança, são todos desfechos importantes e que devem ser medidos, né? Eu achei interessante, porque aqui tu pontuou, tu colocou a anestesia quanto assim ela participa né, de todos esses níveis, né, de desfecho. Então, assim, você está evitando alguns eventos, né, está evitando que o paciente tenha alguns eventos, mas também está evitando, às vezes, que o paciente tenha dor, ou que até no caso da cirurgia de joelho, que ele evite uma sequela que realmente, né, vai ter um resultado clínico muito pior. Então, eu acho assim, né, deu para a gente ver né, de vários pontos, eu vejo assim, né, o papel e esse protagonismo que vocês têm, entendeu? Enquanto olhar e ir lá no estoque central, por que que aconteceu isso? Porque o meu indicador ficou ruim, né? Mas eu tenho um papel importante dentro né, dessa entrega de valor, né? Então, Vou te dar eu um outro acho isso exemplo. bem interessante. Exatamente. Vou te dar um outro exemplo da importância da anestesiologia nesse sentido. Porque hoje em dia se fala muito em cirurgia ambulatorial, Uhum, diminuir a permanência hospitalar do paciente. Então, o que a gente conseguiu fazer pensando nisso? Os dois hospitais ainda não criaram unidades específicas de cirurgia ambulatorial. Nós sabemos que isso é primordial. Por quê? Você usar a unidade normal, o centro cirúrgico geral, não é a melhor opção. Porque uma coisa, uma hora, vai entruncar com outra, vai dar uhum, problema. Então, o ideal é que você tenha uma unidade separada. Assim, grandes hospitais no país o fazem, muitos hospitais fora do país que trabalham exclusivamente, tem até hospitais eminentemente puro sangue nesse sentido, vamos dizer. Mas onde que a anestesia entra nisso? Se a instituição se propõe colocar um paciente para que ele tenha condições plenas de operar e ter alta no mesmo dia, quem vai garantir isso? Claro, uma técnica cirúrgica adequada, com certeza, óbvio, lógico. O cirurgião tem todos os seus méritos também. A equipe de enfermagem, com certeza, tem todos os seus méritos. Mas é um trabalho em equipe. Não adianta nada todos esses elos funcionarem e eu faço uma técnica anestésica extremamente emetizante naquele paciente. Não faço uma analgesia adequada. Então, hoje em dia, até foi criada recentemente a Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial. E o legal dessa sociedade é que ela não é feita exclusivamente por cirurgiões. É uma sociedade multiprofissional. E a SAIT tem uhum, o orgulho de que o primeiro presidente dela é um colega da SAIT, é um anestesista que é o presidente dela. legal. Então, isso Uhum, realmente trouxe para nós também uma outra visão, pensando nessa questão de valor de cirurgia ambulatorial. Então, hoje em dia, com as técnicas uhum, de anestesia venosa total, com técnicas multimodais para analgesia, utilização de catéteres, bombas para analgesia pós-operatória, prevenção de náusea e vômito. Então, você consegue fazer cirurgias que antes seriam impensáveis o paciente ter alta no mesmo dia. Quando eu fiz uhum, residência, um paciente operava vesícula e ficava 2 dias no hospital. uhum, Hoje, o paciente opera e vai embora à tarde. O uhum, paciente fazia ombro, ficava 2 dias no hospital. uhum, Hoje, o paciente faz ombro e vai embora no mesmo dia. Semana uhum, passada, eu anestesiei um paciente que fez uma prótese total de ombro. Ele uhum, começou a operar em torno de meio-dia, foi embora no dia seguinte do hospital. uhum, Então, ou seja, olha o quanto nós podemos melhorar isso. E aí que é uhum, interessante que todas as equipes de anestesias pensem nisso, porque a anestesia ela pode sim aproximar os seus stakeholders, mas ela também pode, numa equipe não coesa com o hospital, ela pode afastar equipes cirúrgicas. E claro que o uhum, hospital, principalmente hospitais privados, é uhum, óbvio que não vão querer que isso aconteça. Não, ali eu não quero uhum, porque os pacientes todos vomitam, os pacientes todos têm uhum, muita dor. Então, olha uhum, quanto eu posso incrementar de valor para a instituição, sim, para os meus uhum, stakeholders, operadoras de saúde, uhum, instituições e pacientes. sim. O impacto, né, da atividade de vocês é muito grande, né? Vocês, né, estão lidando ali, todos os pacientes, né, cirúrgicos que passam no hospital ali passam por vocês, né? Exatamente. Então, né, o cuidado ali é bem importante mesmo.
E bem interessante, Rogério, isso que tu falou aí da, né, cirurgia ambulatorial, isso aí tudo vem sempre trazer mais valor, né? Então, menos tempo internado, menos risco, né? Porque a gente tem que lembrar que internação não é só, tô lá internado, não é risco, né? Internação é risco. Então, o fato de o paciente, né, sair no mesmo dia já é uma entrega de valor por si só, né? Assim, a gente Exatamente. conseguir né, fazer com que o paciente saia mais cedo do hospital. E, Rogério, ia te perguntar, então, aqui, agora a gente está já chegando no final, mas eu queria, assim, que tu falasse, não sei se tu tens mais alguma coisa que tu queria comentar, também aí tu faz os teus comentários, mas, assim, então, para quem para os anestesiologistas, entendeu? O que que tu acha, né? A dica de ouro aí, né? Então, assim, pensa que, né, talvez tenha anestesiologistas aí que vão assistir a gente, ou que estão assistindo, que estão começando a carreira, né? Alguns talvez já estejam aí na carreira, mas talvez não pensaram tanto assim em qualidade, em valor. Então, qual seria a dica aí por onde começar? O que que você falaria para essas pessoas? Oh, isso é uma, como é que eu vou dizer? É uma colocação muito importante isso, porque assim, eu até iria até mais longe. Eu iria Uhum, para essa pessoa antes de ele se tornar anestesista. Eu acho que é importante a gente pensar uhum, nos formadores, né? Nos gestores, nos professores, enfim. Porque, Ana Júlia, eu vejo que muitos profissionais anestesistas e outros saem das faculdades com a visão totalmente focada no fee for service. Ele uhum, sai ainda pensando quanto mais consultas eu fizer, quanto mais exames eu fizer, quanto mais cirurgias eu fizer. Claro, quanto melhor eu atender meu paciente, lógico, ninguém sai querendo causar mal a uhum, ninguém. Mas é uhum, dessa forma que eu faturo, é dessa forma que eu ganho dinheiro. Então, eles não formam, as escolas ainda não abordam esse tema para os seus alunos, tanto de graduação quanto nas residências médicas. Isso deveria ser uhum, importante, é começar a se falar dos conceitos de valor, desfecho, a importância de se medir isso. E, uhum, claro, aí sim, já agora focando nos anestesistas, eu falo porque nós vivemos isso no começo e meados da nossa equipe. Deixe, não seja mais um grupo de anestesistas. Claro, a gente fala isso no cotidiano, no jargão diário e tal, mas não encare mais como um grupo, como um número de amigos que se juntaram, criaram um CNPJ e vão prestar atendimento no hospital. O hospital não quer isso mais. A operadora de saúde não quer isso mais. O que te garante no seu serviço, seja ele qual for, público ou privado, é o que você entrega para o paciente, para a operadora, ou mesmo para o SUS, por que não? E para o uhum, cirurgião. Então, torne-se um serviço de medicina perioperatória, sabe? Então, monte aquela sua empresa mesmo. A gente está vendo um grande momento aí de mudança de mercado. Grandes uhum, players chegando. E assim, eles chegam tomando conta, eles têm um capital estrangeiro por trás. E muito, a gente está falando de bilhões de reais, de dólares. Coisa que médicos ou empresas pequenas nunca vão conseguir disputar com eles. Então a gente tem que se adequar ao que o sistema está pedindo. E o sistema não está pedindo nada demais. Só está pedindo para que a gente erre menos, melhore o nosso atendimento, né, e traga mais qualidade para os nossos pacientes. Então, aquelas equipes, aqueles serviços de anestesiologia que fornecem qualidade, mero desfecho, padronizam na medida do possível suas condutas, vão conseguir se destacar e não vão virar até commodities, né, na mão desses grandes players. Mas então, o que, que eu deixaria de dicas para o que, que um serviço de anestesiologia de qualidade tem que ter? Ser uma empresa. Então, é estudar administração de empresas. Você tem que fazer, sim, suas forças de Porter, tem que saber o que é isso, tem que ter planejamento estratégico, traçar matriz SWOT, conhecer seus stakeholders, fazer planos de ação. E, claro, investir em capacitação. Profissionais cada vez mais técnicos, mais treinados. Treinar as habilidades técnicas, mas também desenvolver na sua equipe habilidades não técnicas, algo extremamente valorizado hoje em dia. A gente esquece e é difícil até de mensurar isso em currículo, mas é uhum. importante.
ter uma empresa com uma liderança forte, ter uma empresa que saiba trabalhar fatores humanos, isso é fundamental hoje em dia. E, claro, mostrar para o hospital que você não está ali para fazer anestesia, que você participa do hospital. Então, tem que ter anestesista no comitê que lhe interessa, ou seja, comitê de cirurgia segura, tem algum tipo de curso voltado para a comunidade, sei lá, vamos salvar vidas, como ensinar reanimação, curso de gestantes, tem que estar lá junto. E, claro, a gente hoje produz informação o tempo todo. Nós estamos aqui agora produzindo informações. Imagina um anestesista que colhe informação de um monitor, de um aparelho de anestesia, registra aquilo numa ficha, você gera um banco de dados monstruoso e nós não quantificamos isso. Então, quando nós passamos a quantificar o que nós fazemos, nós podemos melhorar os nossos processos. Uhum. Excelente, Rogério, muito bom. Acredito que para quem ouviu aqui também, sensacional. Essa palavra commodity eu gosto muito. Assim, quando a gente usa na nossa área, né, na medicina, porque é isso mesmo, né? Essa questão assim de tratar muito como commodity que acaba gerando esses problemas todos, né? Então, a gente não tem que tratar a medicina como commodity, né? A medicina, né? Cada profissional, né, tem o seu desenvolvimento, tem a sua entrega de valor, e é importante a gente saber diferenciar isso. E é importante o profissional saber disso, né? Se dar o valor, se diferenciar, né? Eu não sou, né, todo mundo igual e tem que ser e vai ser pago igual porque entrega a mesma coisa. Não é, né? A gente sabe que tem serviços e serviços, profissionais e profissionais. E a gente não deve deixar cair nessa coisa, né, Rogério, de achar que é tudo igual né, e que é isso mesmo, né? Exatamente, Ana Júlia. Inclusive, agora em junho, maio, se eu não me engano, a própria Anesthesiology soltou um artigo muito interessante, colocando todas essas considerações da atuação do anestesista. E ele termina, e eu concordo plenamente com os autores, que ele fala o seguinte, é isso que você colocou, nem todos estão preparados para isso. E nem todos vão querer fazer isso. Mas se mesmo uma outra dica para os colegas, não sei se tem algum anestesista aqui, mas uma outra dica, mesmo que aqueles colegas da sua equipe não concordem, não gostem, ok, mas então apoie. Apoie os seus diretores, apoie os seus coordenadores, para que eles façam. E claro, no que você consegue fazer isso, você fala, poxa, eu não entendo, eu não sei fazer, mas estão fazendo por mim, estão melhorando a minha equipe, estão melhorando o meu serviço, eu tenho que concordar com eles. Senão, realmente, vamos fazer parte daquele grupo que vai ficar para trás, que falou, olha, eu não quero mais o doutor fulano operando no meu hospital, eu não quero o doutor fulano anestesiando no meu hospital, eu não quero o profissional tal entrando no meu hospital. Simples assim. Né? Certo. Ótimo, Rogério. Excelente, gostei muito. Aí tem conversa aí para bastante tempo, né? Se a gente Pois quisesse é. aí. Mas foi ótimo, assim, os pontos que a gente abordou aqui. E até te pedi, Rogério, porque agora, já que tu foi o anfitrião, né, da noite, depois, na hora que tu fechar, tu grava para a gente poder disponibilizar para quem quiser, Perfeito. tá? Pode deixar, com certeza. Aí. Então tá bom, então é isso aí, muito obrigado, tenho certeza aí que deve ter ajudado aí muita gente, e obrigada aí por ter aceitado o convite e falado aí coisas bem, conhecimentos aí bem preciosos aí. Imagina, foi um prazer participar, sempre à Adorei, disposição. Rogério. Obrigado a todos que participaram. Vi que teve bastante pessoas aí que entraram, tal. Muito obrigado a todos. E vamos disponibilizar depois da gravação, sim, com certeza. Tá certo, Rogério, Bom, obrigada, viu? obrigado, Boa boa noite a todos. noite. Tchau, Ana Júlia. Tchau, tchau.